Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Hoje, 18º dia de jejum e estamos na reta final aqui do nosso tempo de jejum, 21 dias pela família, quando a presença de Deus enche a casa, enche a sua casa, amém? E eu creio do fundo do meu coração que a presença está enchendo a sua casa, enchendo a sua vida, enchendo a sua família. E por isso que eu insisto, todos os dias, né, estamos aqui juntos e eu falo a mesma coisa. Você deve estar achando que eu sou cansativo, mas essa é a minha fé. Talvez se você não está vendo, apenas creia, declare, confesse e você vai ver essa presença enchendo e transformando a sua vida, transformando a sua família, transformando os seus relacionamentos, amém? E hoje, no 18º dia, nós estamos falando sobre perdão. O título da leitura é Quem Perdoa Esquece, amém? E uma leitura poderosa, e o pastor Luiz, então, ele fala da importância de sermos perdoadores, né? E é interessante também que ele aborda o lado de que nós perdoamos, mas também necessitamos de ser perdoados. Deus nos perdoou, Ele decidiu nos perdoar, então nós devemos perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que cometem erros contra a nossa vida, contra as nossas atitudes, enfim. Talvez nós, como diz hoje a leitura, nós ficamos colecionando aí erro das pessoas para um dia jogar, né, esses erros contra ela. Quantas e quantas vezes já não fizemos isso, não é verdade? Ficamos anotando cada falha do cônjuge, ou do filho, ou de uma pessoa que está próxima a nós, da família, e depois usamos isso contra elas, né? Tentando usar isso a nosso favor. Então isso não é legal, não é bom, não é o padrão de Deus, não é o que Deus quer para a nossa vida, amém? Falamos também da importância, né, não só de ser perdoador, mas de não viver uma vida com muitas desculpas, tentando justificar a falta de ser perdoador, a falta do perdão. Falamos também sobre a questão da lembrança, né, a respeito do perdão. É importante que você decida não ficar trazendo aquilo que aconteceu no passado para o seu presente, né, e confesse, viva em conformidade com aquilo que a palavra de Deus te conduziu, amém? E no final a gente tem ali umas orientações, né, são práticas ou atitudes que vão te ajudar a colocar em prática o perdão. Eu não vou ler detalhadamente, mas só lendo o título. Então, não mantenha registro de erros, não se desculpe, peça perdão, libere o seu ofensor, confesse a palavra de Deus, confesse sua raiva contra Deus, ore por seu cônjuge e tenha convicção do perdão de Deus sobre a sua vida, né? Quando nós temos essa certeza no nosso coração, isso com certeza se torna um facilitador para que nós possamos perdoar outras pessoas, né? Imagina quantos erros nós cometemos contra Deus, contra as pessoas, e Deus, que é o maior de todos, né, Ele decidiu nos perdoar. Ele não só decidiu, mas entregou o próprio Filho, porque Ele decidiu nos amar e nisso nos perdoar. Então, por que nós não perdoaríamos aqueles que nos ofendem, né? Jesus mesmo coloca na oração do Pai Nosso, né, que nós devemos ter essa atitude de perdoar aqueles que nos ofendem, amém? Então, em nome de Jesus, eu profetizo, declaro sobre a sua vida: você é um perdoador, você é alguém que perdoa, você é alguém que vive uma vida livre e uma vida onde você libera pessoas, você deixa as pessoas serem livres para avançar, para prosperar, amém? Faça isso no seu casamento, faça isso com o seu cônjuge, né? Não seja alguém que fica preso, né, na falta de perdão, preso na ofensa. Isso faz muito mal para você, mas também muito mal para o seu relacionamento, amém? Vamos orar em linha com essa leitura de hoje, em linha com essa verdade bíblica, amém? Vamos declarar que somos perdoadores, somos pessoas que liberam as outras pessoas, amém? Eu vou orar aqui, quero que você ore aí junto comigo, amém?
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, declarando, Pai, sobre as nossas vidas, que somos perdoadores. Deus, nós não ficamos com muitas desculpas, nós não ficamos, ó Deus, nos lembrando daquilo que fizeram contra nós, daquilo que o nosso familiar fez contra nós, o nosso cônjuge fez contra nós, mas nós nos lembramos, ó Deus, que o Senhor nos perdoou, o Senhor já nos perdoou e o Senhor nos habilitou a perdoar, Deus, e também nos lembramos que se, Deus, precisamos de perdoar, também necessitamos de ser perdoados. Então, porque não somos perfeitos, não estamos, ó Deus, numa vida aqui para perfeição. O Senhor, na verdade, nos enche com o Senhor, com a sua vida, com a sua presença, e é a partir da sua presença é que podemos viver uma vida mais justa, mais correta. Mas Deus, eventualmente erramos, pecamos, reconhecemos isso. Então, lembra-nos sempre, Senhor, eu oro, de que nós precisamos ser perdoadores. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, que ser perdoador, ser alguém que tem a atitude de viver uma vida tranquila, uma vida saudável com o nosso cônjuge, com o nosso familiar, com os nossos filhos, com os nossos pais, isso vai, Deus, de fato, tornar a nossa vida mais leve, mais cheia de paz, uma vida mais alegre, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Creio que o Senhor está fazendo você um perdoador. Amém? E a sua vida certamente será uma vida muito mais suave, uma vida mais tranquila, uma vida sem peso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar também pelos nossos alvos pessoais. Vamos apresentar eles diante do Senhor. Você deve ter aí os seus alvos anotados no cartão de oração, ou no seu bloco de notas, ou na sua memória. Aleluia! E nós queremos orar sobre isso, declarando que nesses dias de jejum, o Senhor está trabalhando em favor desses alvos e as coisas estão se movendo no mundo do Espírito. E se você ainda não viu acontecendo, você verá. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que é um tempo de um começo. É um começo. Deus está nesses dias nos dando muitas coisas acontecendo dentro do período do jejum, mas também iniciando coisas poderosas na nossa vida. Aleluia! Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, apresento os alvos pessoais dos meus irmãos, ó Deus. Declaro, Pai, sobre a vida deles, Deus, a bênção do Senhor. Declaro, Deus, que nesse tempo, Deus, em que temos investido em orar, em jejuar, Senhor, em consagrar a nossa vida ao Senhor, Deus, intensificando a nossa vida espiritual, aprimorando, levando a níveis mais elevados a nossa relação com o Senhor. Eu creio que o Senhor está liberando bênçãos dos céus. O Senhor está liberando, Deus, promessas para as nossas vidas. Deus, eu declaro em nome de Jesus, se tem alguém que está aqui assistindo esse vídeo, Senhor, ainda não tem tido experiência com o seu poder, experiência com a sua glória, experiência com o milagre, eu declaro, Pai, sobre a vida desses amados, ó Deus, libera o milagre está a caminho, ó Deus, em nome de Jesus, abre os olhos deles, talvez eles não estão apenas enxergando, então tira, Deus, a venda das vistas, tira, Deus, a nuvem, Deus, de diante dos olhos, para que eles possam enxergar, ó Deus, os movimentos sobrenaturais do Senhor, enxergar o quanto o Senhor, Pai, tem, Deus, zelo pela vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que são, Deus, favorecidos, Deus, tem caminhos liberados, declaro bênçãos financeiras, milagres financeiros, declaro, Senhor, bênção, Deus, no corpo físico, saúde, libera saúde, Senhor, libera saúde para os irmãos, aqueles que têm, nesses dias, vivido, Deus, problemas às vezes até simples, dor de cabeça, Deus, Deus, cansaço, fadiga, Deus, remove isso, renova o ânimo, Senhor, agora, levanta, Senhor, em nome de Jesus, Deus, declaro, Deus, aqueles que têm, Deus, diagnósticos de doenças difíceis de cura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor foi quem nos fez, o Senhor conhece o corpo humano melhor do que qualquer médico, Senhor, e o Senhor pode curar, o Senhor pode resolver, então declaro cura sobre a sua vida, meu querido, declaro cura sobre a sua vida, em nome de Jesus, declaro que ainda que o especialista tenha dado um diagnóstico sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, Deus está se movendo, Deus está agindo e a cura está
sendo liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia nisso, creia, Deus está fazendo algo grande e poderoso em favor da sua vida. Se você tem um problema emocional, eu quero declarar sobre a sua vida, cura das suas emoções. Esse capítulo de hoje é muito propício para isso. Talvez suas emoções estão afetadas porque tem tido falta de perdão. Você está acumulando aí um monte de situações que aconteceram na sua vida, na sua história, no seu passado, talvez coisas que você ainda era criança, você era adolescente, aconteceram com você e isso está te machucando. Então eu quero orar para que o Senhor te fortaleça. Eu oro declarando isso, o Senhor te fortaleça e te conduza à decisão do perdão. Amém? Você é um perdoador e perdoar vai livrar, vai libertar a sua vida, vai libertar a sua mente, vai libertar as suas emoções, em nome de Jesus. Rejeite agora toda palavra maldita que foi lançada contra a sua vida. Perdoe aquela pessoa. Ela agiu mal, sim, eu sei que agiu mal, magoou você, entristeceu você, mas eu creio. A obra de Deus é maior do que qualquer ofensa que nós tenhamos recebido aqui nessa terra, ou que venhamos a receber, porque talvez isso vai acontecer, mas como você está recebendo revelação agora, a importância de você se tornar um perdoador, você será livre das consequências da ofensa, porque você é alguém que rapidamente, facilmente, vai liberar perdão sobre os seus ofensores. Amém? Quero orar também pelas pessoas que você está orando por salvação nesses dias de jejum. Amém? Vamos orar? Fale nominalmente o nome dessas pessoas. E como nós temos feito aqui, você vai falar o nome dela e vai declarar que ela vai estar no culto domingo, no encerramento do jejum, e ela também estará no nosso encontro com Deus nos próximos dias 10, 11 e 12 de outubro, na próxima semana, daqui a uma semana. Amém? Vamos orar juntos? Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por salvação. Salvação. Declaro, Deus, salvação sobre esses familiares dos meus irmãos, sobre parentes, sobre o cônjuge, Senhor, sobre filhos, ó Deus, sobre pais, Deus, em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que nesses dias de jejum tem um caminho sendo liberado, Pai, tem um caminho sendo preparado para que essas pessoas sejam alcançadas, tenham suas vidas transformadas, Pai, para que a vida delas sejam, Deus, ajustadas e amoldadas ao padrão de Cristo. Deus, viverão a vida graciosa, poderosa, favorecida, desfrutarão, ó Deus, de milagre, de poder. Deus, terão o seu nome escrito no livro da vida, viverão a vida eterna em paz com o Senhor, terão paz com o Senhor. Deus, eu declaro em nome de Jesus, Deus, que todos esses que têm sido alvos de oração nesses dias têm sido tocados pela Tua palavra. Deus, tem sido colocado neles a necessidade, Deus, do arrependimento, a necessidade de, Pai, serem salvos. Deus, eles têm, Pai, sendo preenchidos pelo Senhor com um desejo, uma vontade que eles não sabem explicar de, Deus, irem a uma igreja, irem a um culto, Senhor, participar de uma reunião de célula, Deus, e quando receberem um convite, isso vai queimar dentro delas, Deus, em nome de Jesus, e rapidamente elas dirão sim, rapidamente elas pedirão, ó Deus, o endereço, o dia, a hora, e vão Pai, preparar, se organizar para participarem da vida da igreja, da vida de corpo, e terão a sua vida transformada para sempre, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, que nesses dias o Senhor quebre as barreiras, quebre, Pai, o levante, os muros que o diabo tenta colocar, Pai, para impedir essas pessoas de virem para a vida, de, Deus, saírem, ó Deus, do lugar de morte que elas estão. Deus, e em nome de Jesus eu declaro que elas, Pai, dirão sim ao Senhor, terão suas vidas transformadas. Papai, também eu declaro, Senhor, Deus, que serão conduzidas até o batismo, passarão, Deus, pelo nosso culto de encerramento, pelo encontro com Deus, e serão conduzidas ao batismo nas águas. Deus, em nome de Jesus, celebraremos, ó Deus, uma grande festa ao Senhor, colhendo essas vidas, e também, Senhor, veremos famílias sendo transformadas, famílias inteiras, Senhor. Temos declarado que esse é o semestre das famílias, Deus. Nosso encontro vai ser o encontro das famílias. Eu oro, Deus, confirmando aquelas famílias que têm se mobilizado para irem juntas ao encontro. Deus, isso vai acontecer. E histórias inteiras, gerações serão transformadas, impactadas, ó Deus,
Oh, papai, simplesmente porque disseram sim ao Senhor. Aleluia, eu creio nisso. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Eu vejo, querido, eu vejo o Senhor se movendo para que famílias inteiras sejam alcançadas nesses dias de jejum. Amém? Tem algo acontecendo no mundo do Espírito, tem algo acontecendo, algo poderoso. E talvez você não está vendo, talvez você ainda não foi alcançado, você não consegue enxergar que Deus está se movendo, mas eu quero dizer para você, creia e permaneça crendo. Creia e permaneça crendo. Convide. Você deve ter recebido um modelo de um convite para o culto de domingo. Envie para essa pessoa, mostre para ela que você se importa com ela, que você está orando por ela e que você crê que Deus tem uma vida mais poderosa para ela viver. Talvez ela até goste da vida que ela vive, mas ela vai entender que se você está orando é porque ela pode ter uma vida muito melhor, muito mais poderosa. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Continue firme no jejum, nós vamos até domingo, encerraremos o nosso culto das 18 horas lá no Pequis, e continue em oração intensificada, lembre-se de orar o tempo todo, ore pelo seu cônjuge, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido antes de dormir, tenha um tempo em família durante ainda essa semana e creia que o mundo do Espírito está se movendo e tem milagres e situações poderosas para serem liberadas na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Um grande abraço, fica na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.